Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Seria talvez uns 12 quilômetros, né, de distância de Jerusalém até Emaús. No caminho, os dois conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Deus abençoe sua palavra lida e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém? Amém. Muito bem. Veja aqui episódio interessante. Eu penso que Lucas, no seu relato detalhado, como era muito próprio, né, desse médico, quando fazia a descrição, né, daquilo que ele havia ouvido e visto, ele é atento aos detalhes daquela situação, daquele episódio, onde 2 discípulos, Cleopas e o outro nós não sabemos o nome, alguns sugerem que tenha sido um casal, os 2 discípulos teriam sido um casal mesmo, um casal casado, né? Um casal que, enfim, tinha um relacionamento, que receberam Jesus depois em sua casa, e eu gosto muito dessa sugestão de que havia de ser um casal. Esse casal vinha conversando, distava Jerusalém de Emaús 12 quilômetros. Esse casal vinha entristecido, diz o texto que eles vinham conversando sobre o que havia acontecido em Jerusalém, o sonho havia acabado, toda aquela esperança, expectativa, né, do reinado do Messias, né, da vitória de Jesus sobre os inimigos e tudo mais. Quem sabe eles estavam ali decepcionados, desapontados, tristes,
e voltando então para sua casa, Emaús. Emaús quer dizer banhos de água quente. Um bom lugar para se estar, né? Depois de uma grande decepção, de uma frustração, né? Alguém sugere isso. Não, nada como um banho de banheiro, assim, um banho quente para esfriar a cabeça, né? Para poder esquecer dos problemas. Então, esses discípulos estavam ali caminhando, Jesus se junta a eles, Jesus, o Cristo ressurreto, né? Eles não reconhecem a Jesus, os olhos deles estavam cegos, fechados para a realidade de que era Jesus ao lado deles. Eles estavam tão embevecidos na sua dor, tão ali entretidos naquele sofrimento, na dúvida, na tristeza mesmo, e Jesus vai caminhando com eles. O que era uma coisa muito comum naqueles dias também, os viajantes se associarem uns aos outros nessas viagens a pé, longas distâncias, né? 12 quilômetros nós fazemos assim, um pulinho de carro, né? Chegou ali, talvez nem chegamos no trevo da BR-101, já é menos do que isso. Mas 12 quilômetros de caminhada é um bom pedaço, né? E tinha muitos salteadores, né? Muitos ladrões, né? Você se lembra daquela parábola do bom samaritano? Pois aquela situação era uma situação corrente, comum, né? Naquela região, naquele tempo. Então era muito comum as pessoas viajarem em grupo. Então quando chegava alguém para se unir ao outro na caminhada, na viagem, no percurso, na jornada, as pessoas eram receptivas, eles vinham e então se juntavam na caminhada, eram bem acolhidos. Mas acontece que eles não reconheceram que era Jesus, tão absurdos que eles estavam nos seus problemas, na sua tristeza, na sua dor, na sua decepção. Jesus, ele não se identifica. Curiosamente, Jesus não se identifica. Caminha com eles. Vai saber por quanto tempo Jesus caminha com eles antes que eles possam se identificar. Na verdade, por todo o percurso. Não sabemos em que altura Jesus se juntou a eles da caminhada, mas durante todo o percurso eles não reconheceram Jesus e Jesus não se deu a reconhecer, não falou, não denunciou ser ele, né? Pelo contrário, Jesus foi fazendo perguntas para aqueles homens, né? Não chegou dando respostas para as questões deles, que eles tinham muitas respostas, eles tinham muitas perguntas, faziam perguntas um ao outro: por que isso aconteceu, o que aconteceu de fato, estavam tentando, sabe, aquela coisa assim, meio, a ficha não tinha caído ainda, né? Assim, puxa vida, depois desse tempo com o mestre, agora isso aconteceu, estavam aqui meio perdidos, atordoados, confusos, e Jesus não se dá a conhecer, não responde às perguntas deles, né? Eu fico pensando no tempo que nós vivemos, num tempo onde nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento, com a dor, com a tristeza, com o luto, com as perdas, né? E muitas vezes não aprofundamos nessas dores. Nós vivemos num tempo que propõe para nós a analgesia, a anestesia para as nossas dores. Nós queremos soluções rápidas, nós queremos respostas rápidas, né? Nós queremos band-aids, nós queremos consertos rápidos, instantâneos, né? Há muitas igrejas que na porta, logo de entrada, já diz assim: pare de sofrer, né? O sofrimento não é de Deus. Então, assim, instantaneamente, você entrar aqui, a palavra vai ser trazida, você vai parar de sofrer, né? Fico pensando, se Jesus fosse o pastor de uma dessas igrejas, provavelmente ele chegaria ali: pare de sofrer, vocês não têm mais motivo para isso, eu estou aqui, né? Mas Jesus foi ao lado deles fazendo perguntas, né? Aliás, Jesus fazia isso em outras ocasiões também, né? Encontrava um cego: o que queres que te faça? Ou um paralítico: o que queres que te faça? Parece uma pergunta tão óbvia, né? Mas Jesus tinha curiosidade para saber onde estava o coração daquelas pessoas, né? Onde de fato eles estavam, e aprofundar na conversação, aprofundar no diálogo, encontrá-los aonde eles estavam verdadeiramente, existencialmente, na sua alma, e procurar então encontrar o caminho ao coração daquelas pessoas, não um passe de mágica, né? Fazer as coisas, as situações ruins, né? Se transformarem em situações boas, né? Como numa ação de mágica ou de feitiçaria, né? Assim,
se faça assim, né? Mesmo nos milagres, percebe, né? Ele fazia isso, né? Ele perguntava às pessoas, ele se dirigia às pessoas, ele olhava nos olhos das pessoas, né? Enfim, então Jesus vai aprofundando, e eu penso que essa é uma carência que nós vivemos nesse tempo de tanta correria, né? Eu costumo dizer que essa coisa da correria transformou-se quase que num vocabulário para nós. E aí, como é que tá? Tá na correria? Tô na correria. Tudo bem. Então, tá na correria, tá tudo bem, né? Tá todo mundo correndo, tá todo mundo na correria, ninguém tem tempo mais com o outro, ninguém tem tempo mais de conversar, né? Imagina esse casal, se era mesmo um casal, Cleopas e a sua companheira, não sei se bem se Cleopas aqui era a mulher, não é? Talvez ela fosse, Cleopas fosse a mulher e o seu companheiro, enfim, estava um tempo ali de conversar, de aprofundar numa situação, 12 quilômetros, né? Caminhando. Veja que havia vantagem aqui pelo fato de não ter carro naquela época, né? Então, pelo menos você tinha uma longa conversação ao longo de um percurso, né? Você tinha tempo para conversar. Quantos de nós aqui somos casados? Levante a mão, por favor. Você tem conversas profundas com o seu companheiro, com a sua companheira? Você procura ter conversações mais profundas de como está a sua alma, de como está o seu coração, né? Você procura, na presença de Cristo, né? Levar as suas dores, levar as suas ansiedades, as suas tristezas, e conversar sobre elas com o seu amigo, com a sua amiga, no caso, com o seu companheiro, com a sua companheira. Veja que mesmo nos casais hoje, né, aqueles que seriam os nossos melhores amigos, né, como diz a música, meu melhor amigo é o meu amor, muitas vezes tem dificuldade de aprofundar nos relacionamentos, aprofundar nos diálogos, aprofundar nas conversações, falar sobre a sua dor. A gente tem dificuldade de lidar com a dor, né? Uma situação que nós procuramos evitar sempre, um velório, por exemplo, morreu alguém, né? Nós passamos por uma situação de pandemia, alguns anos atrás, né? E as pessoas não podiam se reunir para velarem os seus mortos, né? Aquilo ali era terrível, né? Imagina assim, a impossibilidade de estar um tempo com os amigos, um ouvindo o outro, né? Um abraçando o outro, acolhendo o outro, tudo aquilo é um processo muito importante para elaborar os lutos, as perdas que nós temos ao longo das nossas vidas, perdas de entes queridos ou perdas materiais, perdas as que sejam na vida, no mundo de tantas perdas que nós vivemos, né? Então Jesus ali deu esse tempo, e ouviu, e foi fazendo pergunta. Eles não reconheceram Jesus fisicamente, não reconheceram que era Jesus Cristo que estava ali. Veja, era Jesus, corpo ressurreto, é claro, mas era Jesus mesmo, né? Em algum momento Jesus começou a falar ali, a falar sobre as Escrituras. Então ele resgatou desde lá do Antigo Testamento, aliás, somente o Antigo Testamento, porque o Novo não havia ainda, né? Tudo que o Antigo Testamento, tudo que as Escrituras tinham a falar sobre ele. Jesus, então, fala com aquele casal, né? Sobre as Escrituras, e as Escrituras haviam profetizado sobre ele, Jesus, né? Mas ainda assim, aqueles dois não abriram seus olhos, não reconheceram que era Jesus. Chegaram ao destino, a Emaús, eles convidam Jesus para pousar na casa deles, para passar a noite ali. Jesus aceita o convite e, como bons anfitriões que eram, né, colocam a mesa, um pão. Então Jesus parte o pão para servir a eles naquele momento, e no partir do pão, pela maneira como Jesus partiu o pão, naquele jeitão de Jesus ser, né, o jeitão Jesus de ser, eles reconheceram que era o mestre, né? Os olhos se abriram, diz o texto, e eles reconheceram que era Jesus. E no momento que eles reconheceram, Jesus desapareceu do meio deles. Olha só, talvez porque eles não precisassem mais, né, ver Jesus ali, porque agora eles já haviam reconhecido Jesus no coração. Jesus já estava, vamos dizer assim, né, habitando no coração deles. Eles reconhecem o Cristo ressurreto. E ainda disseram, né, puxa, mas não é que nosso coração se aqueceu, não é? Como outra tradução diz, não se nos abrasava o coração quando ele expunha as Escrituras pelo caminho para nós, né? Pois é, mas a gente não reconheceu, era Jesus, depois era Jesus que estava aqui com a gente e a gente não percebeu, mas no partir do pão eles reconheceram, né?
eu fico pensando sobre esse processo, né, de reconhecimento de Jesus na vida do povo, né? O povo reconhecendo a Jesus. Vamos imaginar, Jesus, nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, né? Nós somos chamados assim pelo apóstolo Paulo, o corpo vivo de Cristo. Então, a igreja de Cristo também não vai ser reconhecida só pela sua presença física no mundo, né? Porque ela tem um endereço, porque ela está reunida ali, naquele endereço, naquele hotel, naquele prédio, naquela rua e tal, ela tem lá um CNPJ, ela tem lá um endereço, ela é uma instituição, a igreja fulana de tal, né? Então, não necessariamente ela vai ser reconhecida pela sua presença física no mundo, né? Como igreja de Jesus. Tinha aqui uma igreja, parece que fechou, mas não fazia, era igreja que tinha aí, tinha um povo reunido, tinha, mas ela não é reconhecida. Mas tem uma boa doutrina, tem um bom ensino, aquela igreja tem ensino, o ensino é muito importante, e os corações até se abrasam, né, no ensino. Puxa vida, tem a palavra de Deus, né? Mas não necessariamente só o ensino vai revelar a presença de Jesus, conquanto seja muito importante o ensino, né? Mas a presença de Jesus vai ser revelada pela presença física dele ali, pela presença física da igreja, né? Pelo ensino na igreja, pela palavra que é trazida, mas pelo partir do pão também, né? Pela comunhão, pela koinonia, pelo abrir o coração, pelas conversações espirituais, pelas amizades espirituais, pelos compartilhamentos, pelas mutualidades, pela reciprocidade uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Dietrich Bonhoeffer, que viveu na época do nazismo, ele foi um forte opositor àquela doutrina, àquela ideologia diabólica. Ele, escrevendo sobre a igreja, ele fala que koinonia, comunhão, é muito mais do que sociabilidade, é muito mais do que aquela reunião depois do culto para tomar um cafezinho, né? Onde o pessoal dá um abraço, dá a paz do Senhor e tudo mais, fala sobre o resultado do jogo do dia, né? O Flamengo foi campeão estadual, essas coisas, né? Mas é aprofundar mesmo, é orar uns pelos outros, é aquilo que Tiago fala lá no capítulo 5, verso 16, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados, curados. Nós vivemos num tempo, num mundo de enfermidades, de muitas enfermidades, né? Enfermidades da alma, enfermidades da mente, enfermidades do corpo, e as pessoas, todos nós, o ser humano tem necessidade de Deus, tem necessidade de um relacionamento com o Todo-Poderoso, que é Pai. Veja, quando a gente fala muitas vezes do Todo-Poderoso, parece que é um Deus tão distante, né? O Deus cristão se chama Pai. Os seres humanos têm essa necessidade de reconhecer, ainda que não saibam disso, de que são filhos e filhas amados de Deus, como na parábola do filho pródigo, né? O ser humano muitas vezes quer comprar essa felicidade, né? Acha que pode comprar, e é vendida para nós essa felicidade, né? Como o filho pródigo que voltando para casa diz: não, deixa-me ser como um dos teus jornaleiros, deixa-me trabalhar para o Senhor, para eu poder merecer estar aqui. Aí o pai não quis nem ouvir, né? Abraçou: você é meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido, foi achado. Então, aquele pai acolheu o seu filho, não teve vergonha de sair correndo para abraçar o seu filho, que naquela época era uma situação vexatória, né? Um homem idoso correndo pela rua para abraçar um filho, ainda mais um filho rebelde como aquele, né? Então, veja, Jesus é reconhecido no partir do pão. Jesus é reconhecido no partir do pão. E eu fico pensando hoje, né? Nós, como igreja do Senhor Jesus, que somos corpo vivo de Cristo, né? Também temos esse chamado, digamos assim, né? Para andarmos pela cidade. Perguntei aqui, né? Quantos eram macaenses, quantos não, enfim. Andarmos pela cidade e percebermos aquilo que Deus já está fazendo, percebermos como vai o coração das pessoas, né? Quando falo andar pela cidade, é claro, né? Os caminhos que nós encetamos pela vida aí, né? No dia a dia. As cidades hoje não são como naquela época, né? Mesmo Jerusalém naquela época era uma cidade pequena, né? E Emaús então uma vila, enfim. Hoje em dia as cidades são mais complexas, como a Alessandra falou, né? Se preza muito hoje pelo individualismo.
Cada um se fecha mais dentro dos seus bunkers, né? dos seus condomínios, né? Nós precisamos nos proteger. Segurança é a palavra da ordem, né? Cada pessoa que vem para estar conosco é uma ameaça. Às vezes alguém vem até o púlpito aqui, pode soar uma ameaça, né? A gente não conhece muito bem, né, pastor Edilson? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Confia, não confia. Por isso que o reino de Deus é um reino de amigos, né? Onde a gente entrega, confia. Porque o amar é sempre o risco, né? Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas são desconfiadas umas das outras, né? E vive cada um para si mesmo. Como estava falando, mesmo dentro do ambiente conjugal, muitas vezes a dificuldade de se entregar o coração um para o outro. O esposo não confia na esposa, a esposa não confia no marido. Nós trabalhamos, eu e minha esposa, como terapeutas conjugais, né? E nós vemos essa realidade, né? Muito embora tenhamos se casado há 10, 15 anos, mas cada um vive para si, cada um vive para os seus próprios sonhos, não há uma construção do nós. Imagina numa comunidade, né? Se dentro de um ambiente, uma célula conjugal, não há essa disposição, muitas vezes, né? Muitas vezes há, mas muitas vezes não há. Imagina num espaço comunitário, né? Essa disposição para uma koinonia verdadeiramente, para uma comunhão mais profunda na alma, no sentido de ministração mútua e tudo mais, enfim. Então, de entendermos aonde essas pessoas estão vivendo, né? Onde essas pessoas estão caminhando, desesperadas, de Jerusalém para Emaús, tristes, tentando encontrar um sentido para a sua vida, desesperadas, para que elas possam então ser alcançadas, para que elas possam ser acolhidas pelo Pai, abraçadas pelo Pai, e voltarem para Jerusalém, e em Jerusalém, reunidas, né, como os apóstolos estavam reunidos ali, aguardarem então para que o Espírito Santo, agindo na igreja, como nesse grupo aqui, né, levasse novamente esse grupo para a cidade, para as outras cidades, e comunicasse esse amor de Jesus, encontrando essas pessoas nas suas dores, nas suas crises, nas suas tristezas. Eu gosto muito de um texto, Mateus capítulo 9, verso 36, diz assim: olhando Jesus às multidões, moveu-se de íntima compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Naquele capítulo 9 de Mateus, você vai perceber que Jesus havia curado, ressuscitado mortos, curado cegos, paralíticos, enfim, ele estava ali numa missão de cura, de restauração, de atendimento às pessoas. Jesus estava assim, cansado, esgotado fisicamente e entristecido na sua alma por conta da situação das pessoas. E diz o texto então que ele olha para as multidões e move-se de íntima compaixão, e a ideia no texto original, moveu-se de íntima compaixão, é como se as entranhas se revirassem, né? Aquele estômago embrulhado, né? Assim, no sentido de aquela dor profunda na alma, né? E Jesus então se entristece porque eram ovelhas sem pastor. Fico pensando, como que essa palavra bate para a gente hoje? Quando você ouve assim, Jesus olha para as multidões e eram como ovelhas, e move-se de íntima compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O que vem à sua mente? Perdidas, né? Eram ovelhas perdidas. Quem eram essas pessoas ali? O que tinham essas pessoas? Provavelmente. Quem eram essas pessoas? Hoje, quando a gente fala de ovelhas, né? Ovelhas sem pastor, a gente pensa numa igreja, não é verdade? Olha aquela igreja lá, uma igreja que está sem pastor ainda, né? São ovelhas que precisam de um pastor, né? Nós pensamos logo que existe um pastor que atende um chamado para cuidar de ovelhas, não é verdade? Então, assim, o pastor Edilson, por exemplo, tem um chamado e ele é pastor desse grupo, né? O pastor dessas ovelhas. É uma nomenclatura que a gente dá, né, nessa relação de liderança na igreja, de condução pastoral, de condução, de orientação espiritual, e é verdade, né? Só que aqui Jesus está olhando ele mesmo, e vamos lembrar novamente da analogia, né?
Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Agora, depois do Cristo ressurreto, depois do Cristo aparecendo para Cleopas e o seu companheiro na estrada para Emaús, e os olhos sendo desvendados, eles voltam para Jerusalém. Aquela igreja que em Atos se inaugura, né, no livro de Atos, que é escrito pelo próprio Lucas, né, essa igreja é o corpo de Cristo. E essa igreja agora é chamada a olhar para o mundo. Essa igreja agora é chamada para olhar para as multidões na cidade, né? Então, essa igreja é referência de compaixão pelas multidões. Então, quando eu olho para a cidade, o que é que eu vejo? Vou fazer essa pergunta assim, você responde internamente. Quando você olha para a cidade hoje, quando você ouve essa frase, essa pergunta, quando você olha para a cidade de Macaé, o que você vê? Alguém vai dizer assim, eu vejo oportunidade de trabalho, eu vejo gente trabalhando, eu vejo universidades, eu vejo prédios, né? Porque tem gente que não olha para a cidade e não vê pessoas, né? Eu vejo prédios, construções, eu vejo o mar, eu vejo natureza linda e tudo mais. Então veja, aqui o desafio que Jesus nos faz é olharmos as pessoas que estão dentro das multidões, né? Porque Jesus conhece cada coração. E naquele contexto de Mateus capítulo 9, ele curou pessoas que tinham nome, que tinham endereço, ele falou olhando no olho de cada uma e tudo mais. Então, moveu-se de íntima compaixão. Aquelas pessoas as quais eram objeto, alvo da compaixão de Jesus, não eram para Jesus inimigos em potencial. Elas eram amigas em potencial. Ouça o que eu estou dizendo. Elas não eram inimigas em potencial. Eu fico pensando que muitas vezes eu olho para a cidade, olho para as pessoas, e as pessoas, para mim, sugerem inimizade contra mim. Né? Então, eu tenho dificuldade de confiar, e até sábio, né? Você não confiar, todo mundo diz, né? Cuidado, vá com cautela e tudo mais. E nós vivemos muitas vezes com medo, nós vivemos tantas vezes precavidos, nós vivemos muitas vezes cheios de muitos preconceitos, né? Nós olhamos para as pessoas e não olhamos para o coração, não queremos aprofundar, não temos paciência para isso, porque não temos tempo a perder com as pessoas, lembra? Nós fazemos 12 quilômetros em 2 minutos no carro. Então nós não temos tempo para aprofundar onde está a dor das pessoas, né? Se a pessoa tem um discurso, já logo por ruptura, ela fala assim, isso aí é isso, ela é assim, inimiga de Deus, então não quero conversa, né? Se ela fala aqui, ela é perigosa, inimiga de Deus, meu inimigo também. Se ela fala com todo mundo, eu julgo já perigoso, e eu me fecho dentro dos meus muros, da minha segurança própria, porque farinha pouca, meu peão primeiro, né? Esse é um versículo isso, né? Então, devia ser, né? É interessante, farinha pouca, parece um provérbio, né? Não, isso não está na Bíblia, mas é um ditado muito corrente esse, né? De um mundo cada vez mais individualista. Então, o que Jesus nos chama, o que Jesus quer operar em nós, a salvação que nós proclamamos na Páscoa, né? Principalmente, que é o evento mais significativo, né, na espiritualidade cristã, vai nos aproximar do outro, vai nos levar a construir pontes de relacionamento com o nosso próximo, e não muros de isolamento do nosso próximo. Aliás, agora sim, o sábio Salomão diz lá em Provérbios, o tolo busca viver isoladamente. Então, a igreja do Senhor Jesus, essa igreja, vai buscar pontes na cidade. A cidade é tão complexa. Onde estão as pessoas em sofrimento? Onde estão as pessoas perdidas? Onde estão as pessoas em dores? Vamos conversar sobre isso. Vamos, igreja, conversar sobre isso. Onde estão essas pessoas com as quais você convive? Quem sabe estejam na universidade. Vocês sabiam que Macaé não era até pouco tempo uma cidade universitária e atualmente é? Vocês sabiam que vem muita gente por cota para estudar em Macaé e viver aqui? Vem de outros estados, especialmente estados mais pobres, né? No sul ou no nordeste, muita gente vem para cá. Sabia que muitas dessas pessoas
já tem um problema de desagregação familiar. Eu sabia que há um índice significativo de suicídios em Macaé, e muito relacionado a esses alunos que vêm de fora. Como que nós podemos chegar a essas pessoas? Há caminhos para chegarmos ao coração dessas pessoas? Estou falando das pessoas que estão na ponta, né, do desespero mesmo, né? Essas pessoas que estão fazendo o caminho de Jerusalém para Emaús, desesperançadas, tristes. A violência contra a mulher, por exemplo, ou contra a criança, que são as mais vulneráveis, né? Então, temos conversado sobre isso, temos aprofundado sobre esses assuntos, né? As questões mais presentes dos preconceitos, né? Dos racismos, os mais variados que existem. Nós temos refletido sobre isso, procurado aprofundar mais a maneira de alcançar esses corações, de falar a alma dessa gente, ou só ouvimos os brados orgulhosos que saem das bocas das pessoas e já as rotulamos como inimigas de Deus. John Stott, um grande teólogo do século passado, ele escreveu o livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Aliás, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Né? A importância de nós ouvirmos os clamores que vêm de fora. Né? Muitas vezes, através das ideologias, né? As ideologias, elas não só verbalizam ideias que opõem a Deus, mas muitas vezes as pessoas verbalizam o grito, pedido de socorro pelo amor de Deus. Eu preciso de significado na minha vida. E se você está atento à voz do coração, se a igreja está atenta, ela vai ministrar aquele coração. E as pessoas vão poder confessar as nossas culpas uns aos outros e diante de Deus. E aí chamamos mais um para a caminhada coletiva no reino de Deus. Então, alguém disse que espiritualidade cristã é sinônimo de prestar atenção. Preste atenção, porque Deus está agindo constantemente. Ele não age só através de você, não. Ele age apesar de nós, muitas vezes. Apesar de mim, ele age. Então, ele está agindo aqui no seu coração. Ele já estava aqui antes de eu chegar, antes de você chegar. Ele já está agindo. Quem sabe a obra que ele está fazendo na sua vida? Eu não sei. Qual é o seu nome? Suzana. Ele está fazendo alguma obra na sua vida. Ele está, por certo, agindo na sua vida. Eu preciso prestar atenção, se eu estou realmente ocupado e preocupado com a sua vida, prestar atenção em você, estar atento àquilo que Deus está fazendo e orar por você. E você orar por mim também, então esteja atenta. E nós nos ministramos mutuamente, né? E assim caminhamos juntos. Precisamos uns dos outros. Amém. Não dá, como diz o outro poeta, é impossível ser feliz sozinho. Então precisamos uns dos outros. Por isso a igreja de Cristo, é claro, né? Aqui por um motivo espiritual, né? Então há uma presença mística do Espírito Santo na igreja de Cristo. Os dons espirituais, eles são diferentes. Cada um tem dons distintos uns dos outros, porque é na comunhão dos santos que nós nos completamos. E aí o corpo de Cristo, ele age em comum acordo para abençoar, para caminhar, não na cidade, mas com a cidade. Não na cidade, mas para a cidade, para abençoar a cidade de Macaé. Então, um grande desafio que fica para nós aqui hoje é quando vimos na cidade de Macaé, gente caminhando ali de Jerusalém para Emaús, nós paremos e ouçamos, de fato, tenhamos disposição para ouvir os corações, porque é isso que Deus está fazendo. O Pai está ali no portão, aguardando o filho voltar para casa. São filhos amados dele. Todo dia ele vai lá na sacada da porta da casa e vê se o filho está voltando para casa. E ele não força a barra para esse filho voltar, porque esse filho tem livre-arbítrio. Porque só existe amor porque existe a possibilidade do desamor, do não amor. Então ele aguarda que o filho voluntariamente volte para casa e ele quer abraçá-lo. Mas como diz o cântico coral que a gente cantava há muito tempo atrás, Deus não tem mãos senão as nossas. Deus não tem mãos senão as nossas.
Ele quer abraçar o mundo através dos seus braços, dos nossos braços. E quer dizer, bem-vindo de volta para casa, filho amado. Então, você imagina a importância da igreja na cidade para cura, libertação e bênção na cidade. Não para julgamento, acusação e defesa contra esse ou aquele, mas para proposição de bênção, de cuidado, de acolhimento. Não somos nós que escolhemos quem vem e quem não vem. Todos são filhos amados de Deus. Alguns não creem nisso. Mas a igreja precisa ser esse canal de bênção. A palavra de Deus, das mãos, dos braços de Deus, para identificar onde essas pessoas estão, acolherem essas pessoas, cuidarem dessas pessoas. Eu falei de um eixo da cidade, universitário, poderia falar de outros eixos, como, por exemplo, o eixo de trabalho, offshore, por exemplo, né? Que vivem essas pessoas nas plataformas, uma realidade muito singular dos macaenses, né? Outras realidades políticas. É preciso pastorear essa gente, pessoas. Há irmãos queridos nossos que atuam nessa área, precisam de oração, precisam de cuidado pastoral, cuidado espiritual. Percebem? São tantos eixos dentro da cidade, é uma cidade com muito comércio. Eu preciso a mão de Deus conduzindo as coisas também, através de oração, de cuidado mútuo, enfim. Tantas maneiras de abençoarmos, né? Com a nossa presença, com a presença da igreja. Pode ser a presença institucional da igreja, pode ser a presença de cada um de nós dentro dos ambientes onde nós fomos colocados. O Senhor não te colocou onde você está por acaso, absolutamente, né? Então pergunte a Ele, como posso eu me juntar a essa pessoa no caminho de Jerusalém para Emaús? Como posso eu ser canal de bênção para que os olhos delas se abram, para que elas enxerguem Cristo ressurreto e pela ação do Espírito entendam que são filhos e filhas amados de Deus, ou, em outras palavras, se convertam ao amor de Jesus naquela cruz do Calvário. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muitas vezes nós temos mais perguntas do que respostas. Muitas vezes nós achamos que não somos as pessoas que vão oferecer boas palavras, boas respostas a quem caminha desesperado, triste, sem perspectiva na vida. E nós somos mesmo frágeis, fracos mesmo, limitados, mas já aprendemos também que esse é um bom lugar para estarmos, ó Deus, porque nós vamos reconhecer que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que é quando nós nos reconhecemos frágeis, incapazes, limitados, que, ó Deus, descemos do alto do nosso orgulho e da nossa presunção espiritual. É aí que o Senhor opera o seu poder em nós. E o seu poder operando na sua igreja, meu Deus, que coisa maravilhosa! A ação do seu Espírito nos corações, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo, transformando-nos, perdoando-nos, educando-nos no caminho do amor, do cuidado mútuo, do encorajamento, do crescimento espiritual, da edificação
do teu corpo, da tua igreja, na cidade, convidando tantos a caminharem conosco, ó Deus. Há tanto povo teu nessa cidade, ó Deus. Onde estão as multidões? Leva-nos a elas, ó Deus, as multidões que caminham como ovelhas sem pastor. Ó Deus, tantos caminhando, mesmo dentro de grupos religiosos, ó Pai, mesmo entre nós, há tantos que ainda não tiveram um encontro libertador com o Senhor Jesus. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de acolhermos as palavras de Satanás nos desertos da vida, duvidando da nossa filiação, duvidando do fato de que somos filhos e filhas amados do Senhor. Livra-nos das mentiras que dominam a nossa alma por longos anos, nos conduzindo a uma vida medíocre, sem significado, sem profundidade, ó Deus. Ó Deus, dá-nos vida abundante. Vida abundante no Senhor. Isso é promessa do Senhor para os seus filhos. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Oh Deus, revela-nos o caminho da cruz. Que muitas vezes é o caminho na contramão do caminho proposto pelo homem, ó Deus. De uma vida bem-sucedida, de uma vida que traga algum tipo de impacto, entre aspas, na existência humana. Ó Deus, que o maior impacto que a nossa vida tenha seja um impacto de, ó Deus, agradar o teu coração e assim alcançar também tantos outros corações, Pai, que andam perdidos, sem rumo, sem salvação, porque não tiveram um encontro redentor com Jesus. Ensina-nos o caminho de volta a Jerusalém e ensina-nos a aguardar a inspiração do teu Espírito para as nossas ações, para não vivermos na correria dos projetos construídos por mãos humanas, mas ouvirmos a tua voz e nos juntarmos àquilo que o Senhor já está fazendo, e humildemente, ó Deus, sermos ali mãos e pés do Senhor nas famílias, na cidade, nos ambientes da cidade, sendo sal e sendo luz, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, porque só tu és digno de honra, louvor e glória. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Graças a Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. E com a palavra do Daniel, eu fiquei pensando, né? Cada manhã é um novo dia para a gente alcançar corações, para a gente ouvir corações, que a gente esteja consciente, né, do nosso dever e porque estamos aqui. Vamos ficar em pé e vamos louvar esse Deus que é bom, e sua misericórdia para sempre, e que a gente possa ver a cidade de Macaé louvando ao Senhor conosco. Todos os povos te exaltarão.
que é